Perdi o jogo no programa de variedade. Quando ia pegar um papel do castigo, matei-o. Ao meu lado, entregou-me animadamente outra caixa. Tira daqui. A outra caixa está vazia. Franzi a testa e olhei para ele. Ele me encarou sem piscar. Do meu ângulo, dava para ver claramente que ainda havia vários papéis naquela caixa. Matei-o e eu somos da mesma empresa. Embora atuemos em áreas parecidas e sejamos concorrentes, também já cooperamos bastante. De modo geral, nosso relacionamento é até bom. Mas desde que a empresa nos mandou fazer uma coreografia a dois, ele anda meio estranho. Antes, ele me cumprimentava quando nos víamos, mas agora vira a cabeça e vai embora assim que me enxerga. E ele tem me boicotado sutilmente. Tipo, ele deliberadamente me fez perder o jogo agora há pouco. Mas, no momento, com tanta gente assistindo a live e um monte de celebridades ao redor, se eu o rejeitasse, os rumores de nossa briga se espalhariam de novo. Meu manager estava piscando freneticamente para mim do canto, mandando-o cooperar. Suspirei, relutante. Peguei a caixa. O papel que tirei dizia: mande uma mensagem para seu ex, dizendo-me mostra seu tanquinho. Segurei a fina tira de papel, sorrindo sem graça. Isso não tá certo, né? Sou um homem adulto. Mandar isso para minha ex é meio ofensivo. O jovem ator popular, sorriu e provocou. Mas você não pode não mandar. Tem que aceitar as consequências de perder. Todo mundo cumpriu seu castigo agora há pouco. Você não vai dar para trás, vai? Suas palavras foram sutis, mas a mensagem era clara. Se eu não fizesse, seria visto como arrogante. Desde que Will viu a lista de convidados ao chegar hoje, ele está com cara de poucos amigos. Há um tempo, havia rumores online de que o ídolo do cinema Daniel participaria desse programa. Ele veio aqui esperando ver o Daniel, mas no final, Daniel não aceitou o programa e preferiu fazer um filme. Ele já deve ter começado a filmar. Seu recente drama fez um certo sucesso, então ele está bem popular no momento. Está numa fase em que realmente precisa de recursos e contatos, mas acabou gravando um programa com celebridades da internet, o que o deixou irritado o tempo todo. Mas por ser uma live, ele não podia demonstrar muito. Agora que encontrou uma chance de tirar sarro de mim, definitivamente não deixaria passar por causa das palavras dele. Os comentários no chat da live já estavam uma loucura. Olhei para a plateia. Meu manager também não parecia muito feliz. Não tinha outro jeito. Peguei meu celular pensando que ia só pedir ajuda a um amigo para passar por isso. Assim que abri a tela de chat, e não tinha rolado muito, ao meu lado, de repente pressionou minha mão, apontou para o contacto na tela e disse: esse ex-desobediente, deve ser esse, né? A voz dele subiu no final, e suas palavras eram como se tivessem ganchos, incrivelmente agradáveis de ouvir. Mas, nesse momento, soavam como um sussurro do demônio em meus ouvidos. Meu coração deu um salto. Putz, esqueci de mudar o nome de contacto dele. O ataque nos comentários começou um após o outro. A maioria das pessoas assistindo ao programa eram garotas, e a situação ficou fora de controle instantaneamente. O chat estava cheio de ataques a mim. Parecia estar de ótimo humor, de pé ao meu lado com um sorriso, completamente despreocupado. Matei-o, no entanto, não parecia bem. Seus olhos estavam fixos firmemente na tela do meu celular, parecendo preocupado. O apresentador, curtindo o drama, começou a apressar. Pessoas que começaram como celebridades da internet são difíceis de serem respeitadas na indústria do entretenimento, e ninguém se adiantaria para me tirar dessa enrascada. Além do mais, qualquer pessoa com olhos na cena podia ver que o não gostava de mim. Já era bom ninguém estar adicionando insulto à injúria. Com a insistência repetida do apresentador, eu sabia que não poderia escapar hoje. Lentamente, peguei meu celular. Abri a caixa de diálogo e, com grande dificuldade, digitei as palavras "me mostra seu tanquinho" e enviei. Segurei o celular, me sentindo extremamente nervoso, esperando que o outro lado não prestasse atenção em mim, não respondesse para que essa farsa pudesse passar sem problemas. Mas as coisas não saíram como eu esperava. Apenas um minuto depois de eu enviar, o celular vibrou em minha palma. O celular estava conectado à tela de projeção e a mensagem foi exibida no telão. Levantei os olhos nervosamente. O outro lado zombou. Quer voltar? Acha que eu ainda sou aquele idiota que só sabe te agradar? De onde você tira a confiança de que eu vou te esperar no mesmo lugar para sempre? Depois de alguns segundos, provavelmente ainda com raiva, o outro lado acrescentou maldosamente: ridículo.
vendo essas mensagens e ouvindo as gargalhadas e brincadeiras ao meu redor. Não pude evitar de soltar um suspiro de alívio. Ainda bem, tudo bem que está me xingando. Pelo menos não mandou mais nada. Forcei um sorriso e guardei meu celular. Fingi parecer infeliz na superfície, mas secretamente me alegrei no meu coração. O castigo já deve ter acabado agora, né? Ui se regozijou e me deu lição de moral. Não dá pra fazer isso. Quando estiver num relacionamento, faça direito. Não desaponte a garota. Eu acenei repetidamente. Sim, sim, você está absolutamente certo. Para com isso, mano. Deixa passar logo. Enquanto eu me apressava para colocar meu celular no bolso, ele de repente tocou várias vezes seguidas. Tive uma leve sensação de que algo estava errado e entrei em pânico, tentando desligar o volume rapidamente. Era tarde demais. O telão ainda estava ligado. Mensagens continuavam aparecendo nele. É só essa paciência que você tem? Não vai responder agora? Tá bom então, vou te testar por um mês. Se você não ficar com raiva o mês inteiro, eu penso em voltar com você. Por que não está falando? Você não vai procurar outra pessoa, né? Não tá bravo, tá? Bebê? Por que ainda sem resposta? Não tá bravo, tá? Bebê? Depois veio uma longa sequência de mensagens de voz. Virei meu pescoço com rigidez para olhar o telão. As pessoas ao redor todas tinham expressões complexas. Bem, essa mocinha é bem. Até o apresentador eloquente ficou incomumente sem palavras, gaguejando por um bom tempo sem saber o que dizer. Olhando para essa sequência de mensagens de voz, tive um mau pressentimento. Dei 2 passos para trás discretamente, sempre achando que a cena que viria a seguir seria mais do que eu poderia suportar. O apresentador olhou para os comentários live e depois se virou para mim. De acordo com as regras, temos que ouvir essas mensagens. Amaldiçoei mentalmente. Eu deixei o Wii passar tão rápido depois que ele perdeu. O que eu fiz de errado? Por que não me deixam em paz? Fiz um último esforço. Eu já terminei. Você não me pediu para guardar agora há pouco? Ele negou descaradamente. Eu não disse isso, sou um ninguém, e com o clima todo animado assim, ninguém deu atenção às minhas recusas. Quando a voz do celular foi reproduzida, toda a cena ficou em silêncio, e o jeito como as pessoas olhavam para mim mudou. A voz de um cara saiu das caixas de som, baixa e sinuosa, arrepiando as pontas dos dedos. Ele parecia um pouco ansioso nesse momento, falando um pouco mais rápido, bajulando e barganhando. Baby, por que não está falando? Tá bravo? Olha, vou tirar agora pra você, tá bom? Você não vai voltar atrás, vai? Olha primeiro e depois pensa se quer voltar comigo, tá bom? Os comentários ficaram loucos. O ex dele é um cara. É a voz do Daniel. Sou fã dele há anos. Não posso estar errada. Parem de falar besteira. Ele tá filmando agora. Não tentem se aproveitar. Daniel está na indústria há anos. Já ganhou 2 prêmios de melhor ator e tem inúmeros outros prêmios. Com sua boa aparência e habilidades de atuação, ele tem legiões de fãs na indústria do entretenimento. Qualquer um remotamente associado a ele pode conseguir muitos recursos, então muitas pessoas tentam espalhar rumores de casos com ele. Os internautas foram rápidos. Em apenas alguns minutos, alguém postou imagens do Daniel filmando. Percebendo que a situação estava piorando, o apresentador rapidamente se distanciou. Oh, isso é tão chocante. Estamos descobrindo pela primeira vez que Alex gosta de garotos também. Isso é tão repentino. Nos pegou desprevenidos. Deve ser uma bomba para nosso programa, né? Com certeza. E teve uma pequena confusão. Sabem, a voz daquela pessoa realmente parecia a do Sr. Shane. Mas definitivamente não era ele. Como eles poderiam até se conhecer? A popularidade do Sr. Chen não é algo que nosso programa pode bancar de carona. Os dois entraram na brincadeira, fazendo parecer que eu estava tentando me promover usando o Daniel. Isso realmente me irritou. Eles que insistiram em ouvir em primeiro lugar. Assim que eu ia abrir a boca para esclarecer as coisas, minha videochamada foi discada. Minha mão tremeu e apertei o botão de atender sem querer. Quando eu quis desligar, já era tarde demais. O rosto do Daniel apareceu claramente na tela, e a cena entrou em tumulto. O tap parou de rolar subitamente. O tempo parecia ter parado naquele instante, e então todo o BOAS começou a rolar quase freneticamente. Alheio à situação, Daniel me olhou ansioso. Enquanto falava, começou a desabotoar seus botões. Por que não está me respondendo? Não pude te mostrar enquanto estava filmando agora há pouco. Eu saí agora. Espera por mim.
Tô tirando a roupa. Não vá procurar outra pessoa. Posso te mostrar o que você quiser. Vou ser rápido. Não se preocupa. Ele desabotoou completamente seus botões, revelando metade de sua clavícula na frente da câmera. Como se tivesse medo que, ou ficasse impaciente, rapidamente pegou seu celular e apontou para baixo. Dos suspiros ao meu redor me fizeram voltar à realidade. Gritei para ele em pânico: não mexe. Daniel olhou para mim, seus olhos cheios de confusão. O celular ainda estava em seu peito, expondo uma grande extensão de seu peito frio e pálido. Suas linhas musculares eram firmes e suaves, subindo e descendo suavemente com sua respiração. Combinado com seu rosto, era incrivelmente sedutor. Virei a cabeça para dar uma olhada nas pessoas ao meu redor. Todos os olhos estavam fixos firmemente nele. Uma emoção estranha surgiu dentro de mim, dificultando quase a respiração. O sair do armário sobre sua orientação sexual pode ter um grande impacto em qualquer celebridade, especialmente para o Daniel, que tem muitas fãs mulheres. Assim que isso vazar, certamente muitos fãs vão deixar de segui-lo, e aqueles que foram ofuscados por ele e querem pisar nele para subir farão o possível para difamá-lo. Eu nem ousava olhar o que a densa barragem de comentários estava dizendo. No vídeo, Daniel ainda estava parado obedientemente. Respirei fundo, minha voz trêmula. Vista sua roupa. Daniel franziu as sobrancelhas, parecendo perplexo. Por quê? Você ainda não viu, né? Limpei minha garganta suavemente, sem confiança. Estou num programa. Vendo seu rosto ficar em branco por um momento, acrescentei quietamente a segunda parte. Ao vivo. A imagem do outro lado balançou algumas vezes. Depois de alguns segundos, o vídeo foi abruptamente interrompido. Silenciosamente, guardei meu celular. O ambiente ficou quieto por um tempo, então um grupo de pessoas de repente se amontoou ao meu redor, fazendo perguntas sobre o Daniel. Permaneci em silêncio em resposta. De qualquer forma, só participei desse programa por um episódio e já era quase hora de bater o ponto e pegar meu pagamento. Minha mente estava uma bagunça, pensando no Daniel. Não sabia que impacto isso teria sobre ele. Depois que o programa terminou, meu manager me pediu para esperá-lo por um momento enquanto ele resolvia algo. Sentado nos bastidores, olhando para os comentários esmagadores online, minhas pernas estavam um pouco fracas. Deixei meu celular de lado tremendo. Apertei o botão de desligar e não ousei continuar olhando. Quando o diretor entrou, eu estava deitado no sofá, parecendo ter perdido toda a vontade de viver, pensando na vida. Ele olhou para mim com um sorriso, seu rosto, cheio de bondade. De qualquer forma, desde o momento em que vim gravar o programa até ele terminar, nunca o tinha visto sorrir para mim assim. Fiquei assustado com minha própria imaginação, quase à beira das lágrimas. Diretor, você não vai descontar meu pagamento, vai? Ele ainda tinha aquele sorriso no rosto, e eu me senti ainda mais nervoso. Seria isso? Será que ainda tenho que pagar indenização? Por que você pensaria isso? Não é nenhum dos dois. Só queria perguntar se você pode vir para o próximo episódio? O próximo episódio? Quer dizer que gostaríamos de convidá-lo para o próximo episódio e estamos aqui para saber sua opinião. Franzi as sobrancelhas. Ele não deveria estar discutindo isso com o meu manager. Por que está me perguntando? Você não perguntou para meu manager? Ele deveria ser o primeiro a saber sobre esse tipo de coisa. Não deveria? O diretor acenou. Perguntei. Ele disse que eu deveria vir e pegar sua opinião. O que está acontecendo? Normalmente, num momento como esse, quando as coisas estão tão quentes, o James deveria simplesmente recusar de cara. Por que ele teria o diretor vir me perguntar? Não conseguia entender. Mas então pensei na situação online, engoli em seco e, relutantemente, balancei a cabeça para recusar. Dinheiro é importante, mas minha vida também é bem importante. O diretor ergueu 3 dedos. 5 vezes o pagamento. Eu imediatamente concordei. Fechado. Agora eu finalmente entendi por que James deixou a decisão para mim. Ele é realmente algo. Tá brincando? 5 vezes? É 5 vezes o dinheiro. Enquanto James e eu estávamos saindo, Will me chamou por trás. Ele olhou para mim de cima a baixo intensamente. Irritado com seu olhar, puxei meu boné de beisebol mais para baixo e esperei que ele falasse. Você realmente namorou o professor Chen? Era sobre Daniel de novo. Tirei meu boné com aborrecimento e passei os dedos pelo cabelo, segurando o boné. Respondi impacientemente, me parece que isso não tem nada a ver com você. Tem. Que direito você tem de me perguntar? Ele ficou surpreso, e um rubor apareceu em seu rosto bonito. Ele me encarou com raiva,
mas seu tom de alguma forma parecia um pouco lamentável. Por que você está sendo tão grosseiro? Ele parecia um jovem mestre mimado, seus olhos marejados, como se as más ações que ele fez durante a live nunca tivessem acontecido. Eu estava prestes a perder a paciência, mas olhando para seu rosto, me senti desanimado e soltei um suspiro de desamparo. Não estou sendo grosso. Além do mais, nós nem nos conhecemos. Você não tem direito de me perguntar, sem mencionar que você meio que adicionou lenha na fogueira lá atrás. Ele deu um passo ansioso para frente, seu hálito atingindo meu rosto, e eu involuntariamente dei um passo para trás. Ele congelou por um momento, aparentemente percebendo que eu não gostava dele, e ficou parado sem se mover. Não foi de propósito. No programa, eu olhei para cima, para ele. Ele fez uma pausa, depois continuou. Não esperava que isso fosse acontecer. Eu sinto muito. Eu pensei que só iria. Os olhos de Weir mostraram hesitação, e eu terminei sua frase por ele. Você pensou que só ia fazer eu levar uma bronca e você poderia dar uma boa risada à minha custa. Ele apertou os lábios firmemente e demorou um pouco até soltar um ramo abafado com um tom nasal grosso. Eu não sabia que seria assim. Não foi minha intenção. Vi as notícias online hoje. De repente, houve um farfalhar atrás de nós, como se alguém estivesse chegando. Num momento como esse, se Weir e eu, com essa notícia acabando de estourar, fôssemos vistos juntos, Deus sabe que tipo de notícia surgiria. Quase instintivamente, agarrei e puxei-o na minha frente, e casualmente coloquei meu boné em sua cabeça. Ele olhou sem entender, levantando o queixo em meus braços, seus cílios úmidos, e um toque de confusão em seus olhos. Alex, o que você está? Sua voz e a voz da pessoa atrás dele soaram quase simultaneamente. A voz de Daniel veio de trás, abafando a voz de Will. Amor, o que você está fazendo? Ouvindo a voz familiar, finalmente relaxei e me virei para olhar para Daniel com ar de queixa. Por que você veio de repente? Você me assustou. Ele caminhou rapidamente e sutilmente pusou Will fora de meus braços. E naturalmente ficou entre nós dois. Vim te buscar. Você parece ter esquecido que terminamos. Ele olhou para mim seriamente. Não estávamos conversando sobre voltar hoje? Quem disse isso? Ele suspirou, parecendo bastante desamparado. Tá bom, vamos não falar disso por agora. Tem muita gente bloqueando lá fora. Estou preocupado que algo possa acontecer com você. Vem para minha casa comigo hoje, tá bom? Daniel era um pouco mais alto que eu. Ele olhou para mim levemente para baixo, com o cabelo despenteado na testa e uma pequena sombra sob seus olhos. Estava muito escuro para saber se era uma sombra ou apenas cansaço extremo. Meu coração amoleceu e eu acenei com a cabeça. Ele se virou para olhar para Weir, e sua postura mudou subitamente. Senhor Z, está muito tarde. Estamos indo embora agora. Weir tentou dizer algo para mim por cima dele, mas Daniel sutilmente o bloqueou. Ele se endireitou e olhou para Daniel. Eu sinto muito. Eu realmente não tive intenção no que aconteceu hoje. Eu não sabia que você era o ex-namorado dele. A voz de Daniel era fria e firme. Eu sei que você não teve intenção. É por isso que você ainda está aqui em segurança, Senhor Z. Antes que ele pudesse responder, Daniel se despediu. Estamos indo agora. Até logo. Ele virou e andou alguns passos, então de repente voltou. Eu olhei para ele confuso. Vi ele caminhar até Weir e tirar meu boné da cabeça de Weir. Desculpe. Quase esqueci isso. Weir encarou ele com um rosto cheio de confusão. E eu não consegui mais assistir, então cobri meu rosto. Passei a noite na casa do Daniel. No início da manhã seguinte, assim que acordei, vi Daniel e sua agente, Sofia, agachados em volta da mesa na sala, parecendo sérios e conversando sobre algo. Caminhei nervosamente até eles, e na tela grande na minha frente estava um tópico em alta sobre o Daniel. Daniel, o ídolo do cinema é gay. Daniel implorando por reconciliação. Havia uma série desses títulos na tela, o que me fez tremer de medo. Estudei cuidadosamente a expressão de Sofia. Ela olhou para a tela com um rosto solene e, depois de um momento, soltou um suspiro. Isso é um pouco complicado, quando Daniel e eu estávamos juntos antes. Sofia sabia sobre nós, mas talvez porque Daniel e eu não criamos nenhuma notícia e nos escondemos bem, sem sermos descobertos por ninguém. Então ela não mostrou sinais de oposição. Mas agora que as coisas explodiram tanto, ela certamente não está feliz. Se esse tipo de coisa vazar, muitos patrocínios podem ir por água abaixo. O novo drama que estamos filmando também pode ser afetado.
Enquanto falava, ela deu uma olhada em mim e eu imediatamente me sentei obediente. Que tal isso? Vamos dizer que eu tornei o Daniel gay. Então, depois que o Daniel se apaixonou por mim, eu o abandonei sem coração e podemos retratá-lo como uma vítima coitada. Isso não reduziria algumas de suas perdas? Daniel olhou para mim suplicante. Amor, mas eu realmente fui largado por você. Já sou tão coitado. Levantei minha mão e cobri sua boca, mandando-o calar a boca. Sofia pensou por um momento. Não, esse tipo de persona não fará bem a ele. Eu vi que algumas pessoas online estão shippando vocês dois. Daniel agarrou minha mão, dando um beijo nela, antes de a puxar para longe da sua boca. Eles têm bom gosto. Lancei-lhe um olhar furioso, e ele obedientemente colocou minha mão de volta sobre sua boca, piscando para mim bajuladoramente. Então o que vamos fazer? Sofia olhou para mim, pesando suas palavras. Que tal vocês dois oficializarem o relacionamento? Digam que brigaram e fizeram as pazes. Dessa forma, pode provar que o Daniel não é o pau-mandado que todo mundo acha que ele é. De momento pulei de pé, encarando Sofia em choque. O quê? Esse é seu plano de RP? Agente Tchê. Ela olhou para mim, sorrindo calma e compostamente. Bem, então você pode pagar essas taxas de patrocínio. Afinal, essa bagunça começou por sua causa. Sentei-me ereto. Claro que vamos oficializar nossa relação. Nosso grande ator Sean não é um pau-mandado. Daniel não conseguia esconder o sorriso em seus olhos. Ele secretamente e suavemente lambeu minha palma. Eu me contraí, como se tivesse levado um choque, e tentei puxar minha mão de volta, mas ele apertou meu pulso, não me deixando ir. Seus olhos diziam claramente: eu sou sim seu pau-mandado. Depois de oficializar nosso relacionamento com o Daniel, verifiquei nervosamente as notícias online. Vocês realmente não conhecem o Alex? Deem uma olhada na compilação de vídeos de dança. Vocês vão ver que é o Daniel quem tem sorte. Cliquei no link do vídeo. No vídeo estava uma compilação de algumas danças que eu tinha feito antes. Dançar é um dos meus hobbies. Desde que descobri que podia ganhar dinheiro com isso, me esforcei muito. A pessoa no vídeo acertava cada batida com cada movimento, parecendo descolado e bonito. Acenei com satisfação. O que você está olhando? Eu estava absorto lendo os comentários um por um, quando Daniel apareceu de repente atrás de mim. Ele esticou o braço e me abraçou, inclinando-se para olhar meu celular. Reagi rapidamente, cobrindo o celular e empurrando-o para o lado. Para com isso. Só porque oficializamos não significa que estamos realmente de volta. Ele riu suavemente. Tá bom, o que você disser, bebê? Então por que você ainda está me chamando de bebê? Estou acostumado. Se você não gosta, muda o jeito de te chamar. Eu acenei, muda. Ele prontamente mudou suas palavras e sussurrou perto do meu ouvido: tá bom, amor da minha vida. Ele tinha acabado de chegar de fora. 2 botões de sua camisa branca estavam desabotoados e sua gravata estava solta em volta do pescoço. Sua voz deliberadamente baixa era extremamente sexy. Estremeci violentamente. Uma sensação de formigamento varreu-me como um choque elétrico. Ele riu e disse: tão excitado, gostou tanto assim? Era a primeira vez que eu ouvia esse tratamento de sua boca. Seria mentira dizer que não estava excitado. De repente me levantei e ainda insisti teimosamente: quem gostou de quê? Não há nada para se excitar. Ele não disse sim ou não, mas olhou para mim com um olhar ambíguo em seus olhos. Rapidamente me virei e fugi apressadamente em direção ao quarto. No quarto, tentei acalmar minha respiração. Daniel ainda estava batendo na porta sem pressa lá fora. Já terminou? Sai. Quero te contar uma coisa. De repente, arranquei a porta aberta e disse entre dentes: é melhor você realmente ter algo importante para dizer. Ele me olhou de cima a baixo. Então casualmente colocou a toalha em sua mão em minha cabeça. Seque seu cabelo primeiro. No meio do zumbido do secador de cabelo, virei a cabeça incrédulo. O que? Você disse? Ele sentou-se no sofá não muito longe e calmamente repetiu novamente. Eu disse: vou participar daquele programa com você. O secador de cabelo gradualmente parou, e o quarto ficou em silêncio. Peguei o contrato de sua mão e folheei-o, olhando de novo e de novo. Minha expressão ficou cada vez mais séria, e lentamente me sentei direito. Ele também baixou a perna cruzada, e estudou cuidadosamente minha expressão. Depois de um tempo, não pôde evitar de falar cautelosamente. O que há de errado? Você não quer ir comigo? Mas a Sofia disse que pode ser melhor se nós dois formos juntos neste momento do que se você for sozinho. Não se preocupe, eu não farei nada.
Vou te ouvir o tempo todo. Joguei uma pilha de contratos na mesa com raiva, tão irritado que meu peito doía, porque seu cachê é muito maior que o meu. Ele ficou paralisado por um segundo, então soltou um suspiro de alívio, e disse muito decisivamente: é todo seu. Sentei-me silenciosamente e agradeci a ele com minhas mãos unidas. Ele confirmou novamente: então você concorda em ir ao programa comigo, né? Acertei a cabeça indiferentemente: é só um programa. Por que não concordaria? Depois que a notícia de que Daniel e eu íamos ao programa juntos se espalhou, o número de espectadores foi sem precedentes. Assim que a live começou, muitas pessoas invadiram a transmissão instantaneamente. Era a familiar sessão de jogos, e desta vez Daniel e eu estávamos no mesmo grupo. Will ainda veio participar, mas Mateo não. Ele deixou a empresa por algum motivo há um tempo atrás. Daniel se inclinou perto do meu ouvido. Você não vai esbarrar naquela caixa de castigo nem uma vez hoje. Virei-me para olhar para ele. Daniel normalmente estava ocupado e basicamente nunca assistia a esses programas de variedades. Esta também era sua primeira vez participando de um. É por isso que seus fãs estavam sintonizando para assistir a este programa. Mas já que ele disse algo assim, ele deve ter visto as cenas em que eu fui alvo durante os programas. Perguntei: você assistiu o último episódio? Claro. Como eu não assistiria com meu amor lá participando? A voz do diretor veio pelo fone de ouvido. Ok, vamos começar. A transmissão ao vivo e os equipamentos estão todos prontos. Olhei para o microfone preso ao meu peito e imediatamente entendi algo. Fiquei quieto e esperei o jogo começar. Este jogo era uma batalha de perseguição. Dentro do tempo especificado, desde que os jogadores perseguidores atingissem os adesivos nos peitos dos jogadores fugitivos, seria considerado um sucesso. Havia 2 jogadores perseguidores. Um era responsável por perseguir, e o outro era responsável por esconder os adereços. Os jogadores fugitivos poderiam encontrar esses adereços para aumentar suas chances de fuga. Quando eu estava em um grupo com Mateo antes, fiquei sem fôlego perseguindo o tempo todo, mas o outro lado sempre podia usar todos os tipos de adereços toda vez que eu estava prestes a alcançá-los, me deixando parado ali, vendo eles irem embora. Depois descobri que Mateo não escondeu os adereços de forma alguma. Ele simplesmente os jogou na beira da estrada. O jogo começou. Daniel me sentou em um banco na estrada e enfiou todos os adereços em meus braços. Amorzinho, esconder coisas é sua especialidade. Você cuidaria disso? Eu estava com preguiça de me importar porque ele começou a me chamar todo tipo de alcunhas hoje e apenas olhei para baixo para os adereços em meus braços. Você não tem medo de eu simplesmente jogá-los por aí e bagunçar com você de propósito? Pensei que ele diria algo como faça como quiser. Mesmo se você trapacear, eu ainda vou ganhar, ou contanto que você esteja feliz. Mas ele realmente se agachou seriamente e olhou para mim. Você não faria isso. Fui eu quem terminou com o Daniel. Era fácil se envolver profundamente com ele, mas nossos takes eram muito diferentes. Eu sabia que havia pouca chance de um bom resultado. Mesmo quando ele disse que queria voltar, eu sempre recusei. Tudo o que eu queria era ganhar dinheiro. Para ser honesto, só o dinheiro podia me dar uma sensação de segurança. Eu era um verdadeiro covarde e egoísta. Desta vez, a reconciliação falsa foi só porque eu tinha medo que Sofia realmente me fizesse pagar. Daniel claramente sabia disso, mas ainda era tão bom para mim. Baixei a cabeça para esconder minhas emoções e o acenei para ir embora. Apenas vá e esconde as coisas cuidadosamente e sentei-me ali esperando ele voltar. Daniel era realmente bom. Em pouco mais de 10 minutos, ele pegou os 2 caras do outro lado. Assim que eu esperava pelo anúncio de nossa vitória no jogo, o diretor de repente disse que só poderia haver um vencedor desta vez. Eu olhei para ele em branco. Ele permaneceu calmo e me disse para ser o perseguidor e perseguir o Daniel. A razão era que eu era quem esconder os adereços. Então eu sabia exatamente onde eles estavam. Observei a figura desfocada de Daniel à distância, desamparado. Eu normalmente praticava dança, então estava em boa forma, mas ele malhava muito e basicamente corria todo dia. Então eu simplesmente não conseguia alcançá-lo. Conforme o tempo do jogo estava prestes a acabar, fiquei ali, segurando meus joelhos e ofegante. De repente, uma sombra caiu na minha frente. Lentamente, olhei para cima, e lá estava Daniel bem na minha frente,
Olhando para ele, fiquei sem razão irritado e me virei para sair. Ele esticou a mão e segurou um cartão de congelamento. Como o tempo do jogo não havia terminado, de acordo com as regras, eu só poderia ficar parado. Relutantemente, fiquei ali, olhando para ele. Então ele de repente sorriu e segurou um monte de cartões de adereços. Amor, eu não estava fugindo agora há pouco. Fui encontrar estes. Queria te dizer que vou encontrar as coisas que você escondeu. Pouco a pouco. Olhei para cima, para ele, e disse algo completamente não relacionado. Não consigo te alcançar. A contagem regressiva começou a tocar em meus ouvidos. Ele pegou a arma de tinta em minha mão, pressionou-a contra seu peito e pusou o gatilho. Tinta vermelha brilhante explodiu em seu peito. Serpentinas caíram acima de minha cabeça, e sua voz soou ao mesmo tempo. Apenas fique onde você está. Eu vou correr até você. Você é sempre o vencedor comigo. Meu coração deu um salto de repente. Aquela bala parecia ter atingido meu coração em cheio. Quando este programa terminou, a internet quase explodiu. Quando a opinião pública na internet estava fermentando mais severamente, Daniel desligou meu celular. Ele recusou todas as atividades e ficou em casa comigo por uma semana inteira. Na sala, Daniel desapareceu inexplicavelmente por algumas horas hoje. Quando ele apareceu novamente, olhei para ele e reclamei descontente: o que você está fazendo ficando em casa por tanto tempo? Não consigo nem ganhar dinheiro. Ela estava vestido muito formalmente hoje, é um terno preto completo com o cabelo cuidadosamente penteado. Fui cuidar de uma coisa. Que tipo de coisa? Ele não me respondeu. Em vez disso, contornou o sofá e veio até mim. Bebê, casa comigo. Apertei minha mão com força. Suprimi as emoções em meu coração e perguntei fingindo estar relaxado: foi a Sofia que deu essa ideia de novo? Isso é para ajudar a suprimir a opinião pública na internet. Ele se ajoelhou, apertou meus dedos e gentilmente os abriu para segurar em sua própria mão. Não, eu quero me casar com você. Não tem nada a ver com o que está acontecendo online, nem com mais ninguém. Eu gosto de você. Gosto muito de você. Esse colar, você pareceu dar uma olhada nele da última vez. Você gosta? Comprei para você. E o meu iate que você gosta? Já coloquei em seu nome. Você disse que a vila no Pico era confortável para morar, então transferi para você também. Esses cartões contêm todo o meu dinheiro e o tudo que eu ganhar no futuro também será depositado neles. Querido, você casa comigo, por favor? Olhei para ele firmemente. Essas são as coisas que você me dará se eu concordar em me casar com você. Ele riu. Não, essas são para você quer nos casemos ou não. Eu sou o bônus aqui. Espero que você possa me aceitar por causa delas. Estiquei minha mão direita na frente dele. Ele olhou para mim atordoado. Querido, levantei meu queixo. Tire o anel do seu bolso. É muito óbvio. Você tocou nele 36 vezes em 1 minuto. Por que está tão nervoso? Seus olhos se iluminaram, e ele rapidamente pegou o anel e colocou em mim. Amor, você concordou, né? Ignorei-o, virei-me. Peguei outro anel debaixo da mesa e coloquei nele enquanto ele estava atordoado. Bati em seu ombro. Não tem jeito, você me deu tanto. Depois que a notícia do nosso noivado e de me casar com o Daniel no exterior estourou, os rumores online desmoronaram por si mesmos. Na foto divulgada, em vez de um cenário luxuoso, era um canto da igreja. Um feixe de sol passou pela janela de vitral, lançando um halo colorido em nossas mãos unidas. Os 2 anéis cuidadosamente selecionados estavam brilhando intensamente, tornando-se a prova mais silenciosa e firme de todos os votos. Um pouquinho da perspectiva do Daniel. Daniel ficou tão animado quando recebeu aquela mensagem durante as filmagens que não sabia o que fazer. Alex de repente terminou com ele há algum tempo sem explicação. Não importava o quanto Daniel tentasse convencê-lo a ficar, não adiantava. Alex foi muito determinado e se mudou de sua casa. Esta foi a primeira mensagem que ele recebeu dele desde então. Ele nervosamente correu para perguntar a seu amigo o que fazer. Seu amigo respondeu: claro. Faça-se de difícil, não pareça tão ansioso, dê a ele uma sensação de crise. Então Daniel ouviu seu amigo, respondeu como lhe foi dito, e depois não recebeu mais mensagens. Daniel amaldiçoou seu amigo, enquanto ansiosamente enviava mensagens para acalmar Alex. Enquanto falava, acenou com a mão para sinalizar ao diretor que precisava sair por um tempo. Depois de enviar mensagens de voz sem resposta, Daniel nervosamente fez uma videochamada. Sem pensar muito,
Começou a tirar a roupa, até Alex dizer que era uma transmissão ao vivo. Daniel ficou paralisado por alguns segundos, então rapidamente desligou o telefone. Sofia chegou correndo, sem fôlego, e disse em tom sarcástico: "Ah, então você ainda tem algum senso de vergonha." Finalmente desligou a chamada. Daniel virou a cabeça com rigidez e disse: "O que devo fazer? Tantas pessoas me viram. E se ele não me quiser mais?" Quando os comentários online começaram a se espalhar, Sofia perguntou a Daniel o que ele ia fazer. Daniel já havia dito: "Você deve aproveitar bem esta oportunidade. Você tem que usar essa chance para fazer o Alex voltar comigo. Apenas diga a ele que ele tem que tornar nosso relacionamento público. O mundo inteiro tem que saber que estamos juntos." Sofia perguntou: "E se ele se recusar a fazer não importa o quê? Então diga para ele que ele pode ter que pagar as taxas de patrocínio que eu perdi." Chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e comentar o que você achou da história. Se quiser assistir mais vídeos igual esse, clique no botão e torne-se inscrito do canal.